Boa noite, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja bem, esteja com saúde e aí na sua casinha bem guardadinho, né? Vamos iniciar o nosso culto? Abra sua Bíblia aí em Salmo 57, 5. Acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Salmos 57, versículo 5. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Sê exaltado, ó Deus. Amém. Abaixe seu olho e vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco neste culto. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos e abra o nosso coração, ó Pai, para ouvir de Ti, para Te engrandecer, para Te louvar, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, da Tua igreja. Se presente, ó Pai, com a congregação de Hortolândia, com a congregação do Jardim Aeronave, com a EPI Betel e com o Hebron, ó Pai. Cuida dos membros dessas igrejas, das famílias que aqui estão representadas. O Senhor esteja, Senhor, cuidando da família de cada um, cuidando da saúde, cuidando do coração, cuidando da alma de cada um. Perdoa os nossos pecados. Obrigado, ó Pai, por estar no meio de nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino? Vamos declarar que todo poder nós temos por meio de Cristo Jesus. Vamos louvá-lo. Eis os milhões que trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Vinde, pois, anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo mundo, crentes em Cristo, sempre avante andai, e na peleja, unindo as vossas forças, na escuridão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Vinde, pois, anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, por nos salvar da maldição eterna, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Vinde, pois, anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, por todos sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Vinde, pois, anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém. Que com o poder que o Senhor nos dá através do Santo Espírito de Deus, possamos sempre anunciar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém. Como é bom louvar ao Senhor com hinos, não? E antes da gente gravar esse culto aqui, eu falei que a última vez que eu tinha escutado um hino que a gente gravou foi quando a gente estava na igrejinha aqui da Cassiano Gonzaga, com a Edmar tocando no órgão. E ela falou assim, então ficou bonito, hein? Realmente, vem muito à minha memória hinos
dessa época. Como era bom, né? Abra sua Bíblia agora em Salmos 119, do verso 97 ao 108. Salmos 119, do 97 ao 108. E nós vamos ler em conjunto, ok? Vamos lá. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho, desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Amém. Que a palavra do Senhor seja sempre lâmpada para os nossos pés. Amém? Vamos ficar em pé de novo? Vamos louvar ao Senhor com cânticos? Vamos lá. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os seus juízos. Minha vontade já deixei, o seu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Que a tua vontade, que é perfeita, que é agradável, ela esteja acima dos meus sonhos. Desta forma, os nossos sonhos serão perfeitos. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei,
o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade.
ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de Amém por esses cânticos, amém. Glória a Deus. Agora é aquele momento do nosso culto em que a gente devolve ao Senhor parte daquilo que Ele nos dá, os dízimos e as nossas ofertas. É o momento de nós demonstrarmos a nossa fé para com o Senhor, mostrarmos a Deus o quanto nós somos gratos pelo que temos recebido. A palavra do Senhor nos diz, em Salmo 40, verso 1, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Também neste momento você agora vai pegar o celular aí e vai mandar os seus pedidos de oração e os seus motivos de agradecimento. Compartilhe com os irmãos aí nos grupos das igrejas. Compartilhe aí o que o Senhor tem feito para contigo e também os pedidos que você tem aí no seu coração. Peça ao Senhor, não só por trabalho, não só por saúde, mas peça ao Senhor também que coloque no seu coração a vontade de servi-lo. Se você está desanimado, peça ao Senhor, Ele é o seu melhor amigo. Peça a Ele que Ele vai te dar de coração, tá bom? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Até agora nós oferecemos a Deus a nossa adoração. Agora é o momento de nós acalmarmos o coração, que Deus vai falar com a gente. Acalma aí os barulhos, acalma o seu coração e vamos ouvir da palavra do Senhor, amém? Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja presente comigo aqui e com você aí na sua casa. Deus abençoe sua vida, a sua família. Convido a você abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo Jesus, conforme registrou Lucas, no capítulo 7. E vamos ler a partir do verso 11 até o 15. Diz assim o texto: Em dia subsequente,
Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, ou seja, tocou o caixão, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque a tua palavra é viva e eficaz, e grandes acontecimentos lá, grandes acontecimentos cá, porque o Senhor é o ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor é e será eternamente. Te louvamos. E agora pedimos, Espírito Santo, a tua iluminação, para que possamos falar, meditar, pensar aquilo que o Senhor quer para a vida da tua igreja, para o corpo de Cristo. Oramos assim e te pedimos que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus, conforme narra Lucas. Eu gosto de Lucas. Lucas foi um gentil convertido ao cristianismo, foi companheiro fiel de Paulo. Paulo gostava muito dele a ponto de, no final da vida, ele dizer: todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Lucas, eu acredito que influenciou bastante na pregação do Evangelho de Paulo, quando Paulo pregava, porque Lucas estava presente também na prisão em Roma com Paulo. E quando Paulo fala sobre a guarda pretoriana que está sendo alcançada, provavelmente ou possivelmente, Lucas tem muito a ver com isso. Porque Lucas é amigo de alguém muito importante. Você pode ver no começo de Lucas, no capítulo 1, que ele está dedicando ou escrevendo para passar às mãos de Teófilo. E Teófilo, como você pode ver em Lucas capítulo 1, verso 3, é uma pessoa muito importante. Na nova tradução da linguagem de hoje, está escrito assim, o início desse evangelho, desse escrito de Lucas: prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, olha o tratamento de Lucas para com Teófilo. Portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado como que foi que essas pessoas ou essas coisas aconteceram desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, excelência, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Alguns historiadores e biblistas dizem que Teófilo era um sobrinho do imperador. E, diante disto, nessa amizade pela conversão de Teófilo, Lucas, então, aproveita essa oportunidade para tanto escrever esse evangelho de Cristo Jesus que ele escreve, o evangelho de Lucas,
como também o livro de Atos, que é endereçado a essa excelência, ao Teófilo. Então ficava muito mais fácil ou mais melhor, vamos dizer, ficava melhor essa propagação do evangelho sendo propagado, divulgado ou escrito divulgado por Teófilo. E Lucas é um evangelho que eu gosto muito de ler. E somente Lucas é que narra este acontecimento. Aliás, a palavra Naim, cidade Naim, somente aqui, no livro de Lucas, no verso de número 11, é que consta ela. Nós não vemos em outro lugar. E Naim significa o quê? Cidade agradável, cidade aconchegante, cidade calma. É isto que os tradutores mais aproximam dessa, para traduzir essa palavra cidade Naim. Cidade agradável, cidade aconchegante, cidade calma. O tema que eu gostaria de tratar essa noite é sentimentos. Sentimentos. E o título, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu chamaria Alegria e Tristeza. Alegria e tristeza. E diante disso, eu quero ver algumas coisas ou duas coisas, uma bem diferente dessa história narrada aqui, lá, com aquilo que está acontecendo cá. Primeiramente, uma grande diferença. Você vai ver, e nós lemos, que uma numerosa multidão acompanhava Jesus entrando nessa cidade agradável, entrando nesse sentimento aconchegante e de calma, porque Jesus estava com eles. E Jesus então entra com essa multidão na cidade de Naim, certamente todos felizes, alegres, vendo milagres, vendo Jesus resolver muitos problemas e fazendo muitas coisas maravilhosas, mas era uma multidão. Essa é a diferença, uma das diferenças. Do outro lado da rua estava saindo uma grande multidão. Uma multidão entrando, outra saindo. Essa é a grande diferença. Hoje, nós não estamos podendo mais nos aglomerarmos. Hoje nós não podemos mais estar numa grande multidão, louvando, adorando, festejando, ou até mesmo chorando com aqueles que estão chorando. Quantas vezes o meu filho, o seu filho, quantas vezes não, um número grande, porque são assim como eu, você também na sua casa, quantas vezes você quis comemorar o aniversário do seu filho, da sua esposa, o seu próprio aniversário, chamando o povo para comemorar com você numa alegria tão grande, agradecendo a esse Deus da vida, que deu vida ao seu filho, deu vida à sua esposa, deu vida a você. Aí eu quero fazer um bolo bem grande, dar um churrasco aqui, nós queremos comer uns salgadinhos e festejar o aniversário. Mas nós não podemos. 2 ou 3 ou 4 pessoas somente, ou um pouco mais. Mas que falta que faz essa aglomeração na alegria. Mas, por outro lado, há também uma grande dificuldade. Quando nós vemos famílias, pessoas que perderam seu ente querido. Uma mãe que chora pela morte do seu filho. Um pai que chora pela morte da esposa ou a esposa pela morte do esposo. Um parente que desce à sepultura e olhamos do lado, essa pessoa olha do lado, ninguém para chorar comigo, ou poucas pessoas para chorar comigo. Lá uma grande multidão e a Bíblia diz que a cidade, podemos dizer a cidade toda, porque grande multidão da cidade ia com ela. A cidade se comoveu, a cidade abraçou aquele luto, a cidade acompanhou aquela mulher que estava chorando. Já tinha perdido seu marido há um tempo atrás, não sabemos quanto tempo.
Mas agora ela estava sem o esposo, mas tinha o filho para dar ajuda na casa. Porque naquele tempo o homem era quem gerava vamos dizer assim, trazia o mantimento para casa. E ela tinha o filho dela. Mesmo triste com a morte do marido, mas ela tinha um filho. Mas eis que de repente, uma doença, um problema grave acometeu aquele corpinho daquele filho da viúva. E ele morreu. Quem estava com ela? Quem estava chorando com ela, confortando ela, consolando ela, até um certo limite humano, é claro. Uma grande multidão. Uma grande multidão. Hoje, vemos, repetindo isso, pessoas que perdem o seu ente querido e não tem ninguém para abraçar, ou poucas pessoas. Poucas pessoas. Esta é a grande diferença de lá com cá. Mas existe alguma coisa idêntica, alguma coisa parecida ou igual que nós estamos vivendo hoje e eles viveram lá. Nós estamos passando por um momento de pandemia. Nós estamos passando por um momento de tensão, de tristeza. É isso que está acontecendo lá. Ou nessa identificação, nesse momento, nesse movimento igual lá e cá, queremos ver que na nossa vida hoje, nós vemos pessoas entrando em Naim, famílias entrando em Naim, alegres, festivas, comemorando, celebrando, porque algum parente que estava internado, aprove a Deus levantar ele ou ela do leito da enfermidade e dar mais tempo de vida. E as pessoas glorificam a Deus, glória a Deus, graças a Deus. O meu parente foi salvo da pandemia, salvo do Covid. O meu filho levantou do leito. O meu marido ganhou nova vida. O meu marido ganhou alta, saiu do hospital. Meu marido saiu da intubação, já está para o quarto. Meu marido saiu do quarto, está indo para casa. Que alegria, isso é bonito, e se nós devemos agradecer a Deus, louvar, exaltar. E é verdade, isso tem acontecido. Mas como lá, nesse caminho da alegria e da tristeza, havia também alguém que estava retornando triste, uma grande multidão, e principalmente aquela mulher retornando triste: meu filho morreu, eu já era viúva e agora também estou sem o meu filhinho. Realidade lá, realidade cá. Quantos que receberam a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa fé na mais intenso compromisso de orar por aquele ou por aquela. E de repente chega pelo WhatsApp uma notícia triste. Sabe aquele irmão que nós oramos tanto? Partiu. Sabe aquela irmã que nós oramos tanto? Não aguentou a Covid. Partiu. Gente que entra em Naim. Pessoas que saem de Naim. Gente sorrindo, gente chorando. Esta realidade lá, esta realidade hoje aqui. Meus irmãos, há um conflito muitas vezes em nós agradecer a Deus por uma vida de alguém que sai do hospital e vendo o outro que está chorando porque não saiu do hospital. Aliás, saiu para ser sepultado e sem companhia dos irmãos, sem companhia das pessoas. E eu quero tratar nessa noite, olhando para Jesus. Olhando para Jesus e para a igreja do Senhor Jesus, para que nós, como igreja, como corpo de Cristo, possamos aprender com esse pequeno texto algumas atitudes, algumas coisas que Jesus realizou lá, como que Jesus agiu lá e como a igreja de Cristo deve agir aqui. E digo,
nós, como membros desta igreja, temos visto essa igreja caminhar dessa forma. E louvado seja o Senhor que tem dado essa luz para nós caminharmos dessa forma como Jesus. Mas como eu vou encerrar na conclusão dizendo assim, podemos melhorar, nós estamos fazendo ou imitando Jesus, fazendo aquilo que Deus está nos orientando, que o Espírito nos orienta, é verdade, mas nós podemos melhorar. Nós podemos aperfeiçoar o nosso amor para com o próximo, o nosso amor para com aquelas pessoas que estão no sentido contrário. Portanto, eu olho para Jesus e olho para a igreja de Cristo hoje e vejo que a igreja de Jesus não pode se prender ao templo, ao tempo e também ao espaço. Digo isso porque no texto vem dizer no dia seguinte ou em dia subsequente. O que tinha acontecido no dia anterior? Você pode voltar um pouco e ver Jesus saindo do seu trajeto para atender o pedido de um centurião. Centurião era um grande oficial do exército romano e esse grande oficial ele pede socorro através do seu servo. Vai lá, avisa Jesus que o meu servo, o meu funcionário está doente, está à morte. Ele pode vir curar o meu filho, porque eu creio que ele cura. E Jesus, então, caminha para esta casa. Mas aí o centurião, na sua fé, ele manda os funcionários avisarem a Jesus. Olha, eu creio em ti. Eu sei que uma simples palavra o Senhor pode mandar para que meu servo levante do leito da enfermidade. Não se incomode em ir em casa, mas mande uma palavra e ele será curado. E Jesus admira aquela fé, e assim acontece, aquele funcionário, aquele servo do centurião é curado. No dia anterior, Jesus em Cafarnaum faz isso. Ali parte dos discípulos moravam perto dele. Ali Jesus morava. Era o lugar onde ele se sentia muito bem porque estava em sua casa. Mas como Jesus, a igreja deve fazer, não nos acomodarmos ao nosso espaço gostoso, muito bom, e aqui que eu moro, e aqui que eu frequento, e aqui que eu habito. Não, deixa para outras pessoas lá adiante, lá perto, atender esse pedido, atender este caso, atender essa situação. Jesus não faz isso. No dia seguinte, ele já estava dirigindo para Naim. E aí acontece esse grande milagre. Jesus atende porque ele não senta num bem bom e diz, não, deixa eles resolverem. Mas Jesus, ele está em missão. E a igreja também, que está em missão, é uma igreja em movimento. Não é uma igreja estagnada, parada, não é uma quatro parede que sempre está no local, naquele endereço e dali não sai, mas é a eclesia, a igreja para fora, que corre para ver aquele que está necessitado da bênção do nosso Deus, do nosso Pai. Jesus faz isso. Portanto, em primeiro lugar, a igreja tem que sair. Estamos em tempo de pandemias e, por favor, eu não quero entrar em detalhes se eu sou contra ou a favor, algumas coisas que têm sido decretadas. É claro que nós temos que ter todo o cuidado, estamos fazendo certo. Dizendo que não ia dizer, mas eu estou dizendo, nós estamos dizendo certo, fazendo certo, tomando todos esses cuidados, mas nós não podemos ignorar aqueles que caminham ao contrário, nós não podemos ignorar aquelas pessoas que estão precisando de uma visita, não precisa tocar, não precisa beijar, mas você pode colocar uma máscara, você pode botar uma luva, passar um álcool em gel, tomar todo o cuidado e falar em distância, olhando no olho da pessoa, dizendo, eu te abençoo no nome de Jesus. Aliás, é Deus que te abençoa. Eu vim aqui para trazer uma palavra de ânimo. Eu preciso ver você contente, sarado e curado. É isso que a igreja faz, é isso que Jesus faz, saindo para fora e abençoando aqueles que estão distantes. Com todo cuidado, eu sei. Com todo cuidado. A igreja de Jesus é movimento. Ela sai para fora. Hoje as igrejas estão
sem o culto, ou pelo menos a nossa denominação, está respeitando muito bem isso. Parabéns pela igreja de Cristo que nós congregamos. Mas a verdade é que nós podemos agir, fazer como Jesus fez. Sair um tanto da comodidade, do nosso conforto, para abençoar alguém. Estou sendo contraditório daquilo que estou falando? Que o Espírito Santo fale com você, haja em você, haja em nós e mostra-nos pessoas que estão morrendo, caminhando no sentido contrário. E muitas vezes, eu, Jorginho, não estou fazendo nada. Mas, em segundo lugar, eu vejo que Jesus faz uma coisa muito importante e a igreja deve fazer. O texto vem dizer, no verso de número 11, verso de número 13, perdão. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, vendo-a, olhando para ela. A igreja do Senhor Jesus deve imitar Jesus. A igreja do Senhor Jesus deve fazer como ele fez, se importou, viu quem estava caminhando no sentido contrário. Nós devemos exercitar o nosso pescoço e os nossos olhos, meus irmãos. Muitas vezes nós caminhamos para o céu, olhando para Cristo, e temos que ser assim. Mas jamais ter o pescoço engessado ou ter o olho paralisado a ponto de não podermos fazer isso. Ele está precisando de um socorro. Ele está precisando de uma palavra amiga. Ele está precisando conhecer aquele que eu conheci, que me libertou e que me trouxe alegria no lugar da tristeza. Fazer isso e notar também desse lado de cá. Engessados nós não podemos. Jesus, ele olha para aquela mulher. Está do outro lado, mas ele não fica caminhando retamente, engessado, mas ele olha e se compadece. Jesus exercita o seu pescoço, exercita o seu olhar, exercita também o seu coração. Sabe, meus irmãos, no nosso coração deve correr o sangue, ou ser irrigado pelo sangue de Cristo, o sangue de compaixão que pulsa, que faz o coração bombear o sangue de Cristo nas nossas veias, no nosso corpo todo, para que possamos acolher as pessoas necessitadas, falar palavras de bênçãos àqueles que estão necessitados. Sejamos como Jesus, notar aqueles que estão caminhando no sentido contrário. Quantas vezes nós vemos pessoas caminhando para o inferno, caminhando no sentido contrário, e nós fazemos pouca coisa. Eu vou orar para aquele irmão, eu vou orar para aquela mãe, eu vou orar para aquele pai, eu vou orar para aquela família, porque o filho está caminhando para o inferno, e às vezes essas pessoas, ou esse menino, ou essa menina, está tão próxima da gente, mora do lado, mas nós não separamos um momento sequer para chegar lá e falar do amor de Cristo e converter essa ida para o inferno para entrar novamente em Naim e festejar com Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus olha e percebe quem está no caminho, no sentido contrário, e Jesus chama para voltar. Aquela mulher, quando percebe que o filho dela foi ressuscitado, certamente abandonou todo o caixão, todas as flores que tinha ali, o enterrou, deixou no cantinho e voltou alegre. No lugar de tristeza, aquilo se converteu em alegria. Quem fez isso? O poder de Jesus. Esse mesmo poder que está sobre nós. E nós, com todo cuidado, novamente dizendo, devemos, meus irmãos, não nos acovardarmos, termos medo de aproximar das pessoas para falar de Cristo.
É assim, eu trabalhei 2 semanas e tentei mudar algumas coisas, mas é assim que o Espírito me disse. E eu passei por uma experiência do vizinho do lado. 2 anos, aquela mulher estava com câncer. Bom dia, boa tarde. Dei umas flores para ela, a Bel deu um vasinho para aquela família, umas suculentas, um buquê de algumas rosas do nosso quintal, do nosso jardim. E aquela mulher jamais contou que ela estava com câncer. Poucas vezes nós tivemos contato. E poucos dias atrás, quando eu vi a sogra dela chorando na calçada, aproximei da sogra dela e perguntei: por que choras? E ela disse: minha nora está morrendo. Me preparei, entrei em casa, me preparei, fui e pedi se eu pudesse ver aquela mulher. E aquela mulher, moça ainda, vamos dizer, nova ainda, mulher de 42 anos, aquela mulher debruçada numa mesa e buscando os últimos suspiros. O seu pulmão com câncer já não conseguia mais absorver o oxigênio para mandar para o organismo, para o sangue. E aquela dificuldade, aquela mulher mesmo assim me recebeu bem. Oramos juntos. Pedi para Deus curar aquela mulher. Mas eu não sou Jesus. Temos esse poder, é dado para Deus, mas se for da vontade dele. E aquela mulher adoeceu, 2 dias depois morreu. Ela estava com câncer bastante avançado e o médico já tinha dito para a família para levar para morrer em casa. Mas, meus irmãos, eu entrei em casa e chorei tanto, porque eu não aproveitei a oportunidade. Eu não sabia, é o meu argumento, é a minha desculpa, eu não sabia que ela estava doente. Mas como é meu vizinho do lado, meus vizinhos do lado, eu perdi a oportunidade de promover, de procurar alguma coisa para que me fizesse aproximar daquela família, para apresentar o Jesus que cura no eterno. Aquela mulher recebeu uma palavra de salvação. Aquela mulher recebeu uma oração. Ela balançou a cabeça e disse que concordava e que estaria tudo bem. Eu não posso dizer mais nada além disso. Somente Deus é que sabe. Mas eu me sinto responsável pelo espaço de tempo que eu não olhei quem estava no sentido contrário. Não olhei quem estava chorando. Que Deus me ajude a corrigir muitas falhas que eu ainda tenho. Então Jesus importa com quem caminha no sentido contrário. E em terceiro, eu quero dizer que a igreja de Cristo Jesus, como Jesus teve, olhou para aquela mulher e falou: não chores. Às vezes pode não dar muito certo, e eu não concordo, quando nós vamos num sepultamento, alguém está ali no caixão, ou na esquife, como o texto diz, e nós olhamos para a família, ou para aquela mãe, aquela pessoa que está chorando, e dizemos: não chore. Eu não concordo com isso. Mas aqui é Jesus falando, é Jesus dizendo isso porque ele sabia o que ia acontecer, ele tem poder para isso, estava nos planos dele fazer isso. Mas quando nós não sabemos os planos de Deus para aquela pessoa que está enlutada, nós não podemos dizer: não chores. Mas aqui no texto foi uma palavra de conforto, de ânimo para aquela mulher, porque Jesus ia ressuscitá-lo. O que eu quero dizer com isso? Que quantas vezes nós vemos pessoas com palavras impróprias no lugar de confortar, acaba deixando aquela pessoa mais ainda em conflito. O que nós podemos fazer, a palavra de conforto, é a palavra de Deus. É Jesus Cristo, Senhor e Salvador.
Isto com as nossas palavras proféticas, isso eu não tenho nenhuma dificuldade em falar sobre essa palavra profética que nós podemos dizer que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo ressuscita para o eterno. É assim que a palavra nos garante. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12 sobre esse momento que nosso corpo corruptível se transformará em corpo incorruptível, que esse corpo mortal se revestirá num corpo imortal. Essa é a palavra de conforto que nós temos que dizer às pessoas que caminham ao contrário, para as pessoas que estão no lugar de estarem festejando, comemorando, rindo, entrando em Naim, mas estão saindo de Naim, apresentar esse Jesus ressurreto que nos ressuscita com ele também para a glória. E quantas pessoas ainda não sabem disso, não aceitaram isso? E nós podemos ser essa boca profética, assim como Jesus foi essa pessoa que profetizou a cura, o restabelecimento, o ressuscitar daquele moço. Nós também podemos, na boca profética, iluminada e inspirada pelo Espírito Santo, levar a palavra de ânimo, palavra de ressuscitar com Cristo para a vida eterna. Nessa vida aqui na terra, nessa vida corpórea, nesse tempo e nesse espaço, nós não temos esse poder e todos nós morreremos. Mas haverá um dia em que os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados e ressuscitados. Aqueles que caminham ao contrário, muitos não passarão por esse ressuscitar com Cristo, por falta de muitos de nós, inclusive por falta minha, de não levar essa palavra de salvação em Cristo Jesus. Mas vamos caminhar, que eu já tomei um tempo já, em quarto lugar. Vamos ver aqui o que é que nós podemos também fazer aquilo que Jesus está fazendo. Eu vejo que a igreja de Jesus Cristo tem essa voz profética, e aliás é junto com esse terceiro ponto que eu quero dizer, porque nós professamos e seguimos a um Cristo que nos deu vida, e vida em abundância, e vida eterna. A igreja de Cristo Jesus tem que ter essa palavra, mostrar que Jesus vive. Poucos dias atrás foi celebrado o dia da morte de Cristo, paixão de Cristo. Jesus morreu, mas no domingo ele ressuscitou. Muitos ainda estão na sexta-feira da paixão, muitos ainda estão na sexta-feira da morte, sexta-feira do enterrar, sexta-feira do defunto, sexta-feira daquele que não tem vida, mas glórias a Deus, em Cristo Jesus nós temos o domingo da ressurreição, porque nós cremos e sabemos que ressuscitaremos com ele, e como Cristo viu essas pessoas que caminhavam ao contrário, nós também devemos virar o nosso pescoço, olhar com nossos olhos de compaixão no coração e dizer: Cristo é vida, Cristo te ressuscitará se você entregar a sua vida. Meus irmãos, tantas oportunidades nós temos de pregar o evangelho a toda criatura, e muitas vezes nós estamos com medo do que está acontecendo e preso em nossas casas, preso em quatro paredes. Por favor, mais uma vez eu vou dizer, não entenda que eu sou contra o isolamento, contra esse cuidado que nós temos que ter. Mas também nós não podemos engessar o nosso pescoço, os nossos olhos e o nosso coração. O Espírito Santo nos mostrará oportunidades, mesmo nesse tempo de pandemia, para pregarmos esse Cristo ressurreto, esse Cristo que nos deu vida, vida em abundância, vida eterna. Eu quero concluir dizendo que tem gente perto de nós, caminhando triste, desesperado, com a cabeça baixa, saindo de Naim, saindo da cidade aconchegante, da cidade tranquila, da cidade calma, da cidade de pastos verdejantes, como assim alguns traduzem
o nome Naim. Muitos estão passando por nós. E às vezes estamos engessados para olhar do lado e dizer uma palavra profética de vida, de salvação, de entrega a esse Jesus que salva e que nos dá a vida eterna. Precisamos articular mais o nosso pescoço, exercitar mais os nossos olhos. Precisamos irrigar o nosso coração com o sangue de misericórdia de Cristo Jesus, que deu sua vida no Calvário para nos dar vida eterna. Precisamos sim proferir palavras de vida a quem está morrendo. Alegria ou tristeza? Alegria ou tristeza? Não conseguiremos. O cristão não consegue ser feliz se ele não chorar com os que choram. Se ele está feliz com toda a situação ao redor. Se ele está celebrando, comemorando, em detrimento àqueles que choram, que sofrem, alguma coisa está errada. Temos que chamar essas pessoas para alegrar com a vida eterna, para com a cura eterna em Cristo Jesus. A Igreja Presbiteriana Hebrom de Campinas, ela tem exercido esse papel, ou esses papéis de Cristo, sim. Eu sei disso. Nós temos. E graças a Deus que eu rodei, dei uma volta por aí, mas voltei numa denominação onde eu tenho a bênção de Deus, o cuidado dos pastores e dos líderes. E tenho também esse incentivo de olhar do lado e acolher o necessitado. Mas eu posso melhorar. Você pode melhorar, imitando aquilo que Cristo fez. Olhar para o caído, o necessitado, para aquele que chora, para aquele que está levando alguém para ser enterrado. E com uma palavra profética. Quando digo palavra profética, é a pregação do Evangelho dizendo: Cristo te ressuscitará no último dia. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua alegria. Que Deus esteja presente também na sua tristeza, na sua preocupação. E que Deus caminhe conosco e que nos traga efetivamente, definitivamente, para entrarmos na cidade aconchegante, na cidade calma, Nova Jerusalém. Eu sei, eu estarei lá, e uma multidão entrando comigo. Mas enquanto isso, compaixão por aqueles que caminham ao contrário. A Deus toda a glória. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, porque o Senhor caminha conosco. Nós nunca estamos sós. Seja no nosso quarto escuro de tristeza, seja no nosso jardim ensolarado, seja em momento de alegria ou de tristeza, seja em momento que nós estamos passando por um período muito importante, entrando num lugar gostoso, cheio de alegria, ou saindo de Naim. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor estará sempre conosco, mas nós queremos ser, Pai, instrumentos, bocas proféticas para pregar o Teu Evangelho e assim, Pai, anunciar o plano de salvação e o dia glorioso com Cristo, quando Ele nos ressuscitará. Não somente um dia, mas para todo sempre estaremos com Ele. E a Ti, nosso Deus, toda a glória. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém, amém. Que bom ouvir da palavra do Senhor, né?
é isso, Deus falando ao nosso coração. Como é bom termos essa oportunidade de louvar ao Senhor e de receber da palavra dele. Vamos encerrando o nosso culto. O envio nos diz lá em Colossenses 3, de 15 a 16. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Que você tenha uma semana maravilhosa, que você possa buscar a Deus e ouvir o que Deus tem lendo da palavra dele. Amém? Vamos orar finalizando esse culto? Senhor, obrigado, ó Pai, por ter falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Agradecemos, Senhor, por essa semana que passou. Te pedimos para que o Senhor, ó Pai, esteja nos abençoando nessa semana que se inicia. Que nós caminhemos na Tua presença e debaixo da Tua proteção. Obrigado, Senhor, por tamanho amor para conosco. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Deus os abençoe.